Vamos para commodities. Tá? Petróleo, o que aconteceu com o petróleo em janeiro? Ele caiu. Não, o problema não foi o petróleo caindo em janeiro, ele se manteve mais ou menos ali, está. Caiu no começo do mês, voltou e depois caiu agora de novo em fevereiro. Mas o principal problema do petróleo para a gente é que ele não agiu da maneira que a gente esperava em relação à reabertura chinesa. Qual era a expectativa da gente com o petróleo em relação à reabertura chinesa? Mais demanda chinesa iria implicar subida do preço do petróleo, principalmente na segunda metade desse ano, que é o petróleo que a gente está comprando, na segunda metade desse ano. Então, até a metade desse gráfico foi o que a gente mostrou na apresentação passada. A gente esperava um déficit de 1,6 milhão de barris na balança. Entretanto, o maior problema foi que não saiu um barril da Rússia nesse processo todo. Eu vou mostrar por quê. Tá? Além disso, teve algumas surpresas de oferta para alguns países da OPEP, que a gente também vai mostrar. A verdade é que a gente vê uma balança menos apertada do que a gente via anteriormente. Tá? Ainda em déficit, mas menos apertada. A gente trocou um pouco a posição do fundo, a gente é mais vendido em puts, quer dizer, naquela faixa entre 50 e 65, a gente considera que o petróleo não vai para lá. Tá? E a gente vai explicar por quê. Então, a gente vende esse downside do petróleo para lá. Mas a gente tem menos posições em futuros do que a gente tinha anteriormente. Vou mostrar por quê. Esse cinismo do Oeste com relação a essas sanções russas foi o que causou grande parte do problema no petróleo. Por quê? Porque no começo da guerra esperava que 3 milhões de barris, que é mais ou menos 3% da oferta global, saíssem via Rússia. Por isso o petróleo foi para cima de 100. Entretanto, houve 1000 maneiras de burlar todas as sanções impostas e não sumiu praticamente um barril da Rússia nesse processo. Tá? Sempre que tentava se tirar o barril da Rússia, ele era renomeado, ele era mandado para a Índia, mandado para a China, né, destilado na Índia ou na China e reexportado para outros países. A verdade é que o petróleo russo hoje circula como se fosse antes da guerra. Se eu for dizer uma coisa importante, eu diria que a guerra foi negativa para o petróleo. Por quê? Porque a oferta não sumiu, mas deve ter sumido pelo menos aí 600 mil barris, ou quase 1 milhão de barris de demanda da Rússia e da Ucrânia, que a Rússia entrou numa recessão, a Ucrânia, logicamente, não está consumindo muito petróleo, deve ter saído 600 mil barris, pelo menos, que é 0,6% da demanda global do processo de guerra, sem que a oferta tivesse sido enfrentada. Deixa eu trazer esse exemplo aqui, que é claro. Olha a quantidade de petróleo russo que está no mar. Como, na verdade, o petróleo russo ia para a Europa, mas passou a ir para o Oriente, precisou de muito mais petróleo russo circulando no mar, tá? Do que estava circulando anteriormente. E, mais recentemente, como existia uma sanção em produtos destilados, gasolina, diesel, que entraria agora, hoje e ontem, no mercado, começou a circular muito mais petróleo russo. E como todos esses navios precisavam, na verdade, ser usados por petróleo russo, o Irã, que carregava petróleo em navios, despejou esse petróleo na China, e você vê que a China aumentou importações da Malásia. Isso é basicamente mercado negro, tá, de óleo iraniano, porque você vê que a produção doméstica da Malásia ela nunca poderia exportar o que ela exportou para a China. Então, na verdade, o que houve? Rússia despejou petróleo, não tirou a oferta russa e não apertou a balança do jeito que a gente imaginava. Não obstante isso, o que a gente pensa? E além disso, desculpa, falei para vocês, teve algumas surpresas por conta da Nigéria, do Reino Unido, até do Brasil mesmo, Noruega, de produção, que também afrouxaram a balança um pouco. Não obstante isso, a gente ainda vê uma balança apertada. E a gente vê o seguinte, tem goleiro nesse processo. Qual é o goleiro? Tanto a OPEP, né, que é o cartel, quanto os Estados Unidos, eles vão defender alguns preços do petróleo. Quais são esses preços? Quando o petróleo estava 88, a OPEP foi e cortou a produção. Então, já diz o seguinte, nesse nível de preço, eu já não fico muito confortável. Alguma coisa abaixo de 80, eu já não fico confortável. E os Estados Unidos, a 70, que o petróleo tradou recentemente, tá, ele já começou a apresentar a possibilidade de leilão para recomprar as reservas que ele vendeu. Então, a gente acha que abaixo de 70 tem goleiro nesse mercado, então a gente vende downside mais ou menos ali no 65, tá, ali daí para baixo. A gente acha que ali o petróleo não vai, mas a gente, em virtude, principalmente do que aconteceu com a Rússia, a gente não está, no momento, com o mesmo posicionamento de futuros que a gente tinha, tá? Então, eu estou terminando a apresentação, tá? Deixa eu passar por essa questão. A gente é comprado no cobre e no alumínio contra o minério de ferro. Cobre e alumínio não tem estoque no momento, é o que esse gráfico mostra, tá? Enquanto, quando eu olho para o minério de ferro, eu acho que o minério de ferro, posso estar errado com relação a isso, um trade extremamente cínico, tá? Porque ele representa a reabertura da China, mas ele vai ter que depender muito mais do mercado de property, né, de residencial,
do que o cobre e o alumínio, que tem outras utilizações, principalmente o alumínio, e o estoque está muito maior. Olha a linha preta do gráfico da esquerda. Tá? Tem muito estoque de aço na China hoje, tem estoque nos portos, tá? Onde não tem é nas siderúrgicas, mas não tem por uma razão, as margens das siderúrgicas estão muito baixas, porque o preço do minério subiu, mas tem muito estoque de aço. Né? Isso deprime a margem da siderúrgica, a gente acha o mercado ruim no momento.